Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, maldição hereditária. Tema polêmico, tema que algumas igrejas usam como parâmetro de encher seus templos, porque muitas pessoas querem fazer quebra de maldições, não querem ter relação com Deus, vão lá fazer apenas um despacho. O que eu tenho que fazer? Galinha, galo, frango? O que eu tenho que trazer aqui para essa maldição sair de mim? Mas não quer ter aliança com Deus. Vamos descortinar esse mistério essa noite, meus irmãos. Não fiquem bravos com o pastor Jairo Leandro. Eu estou aqui respaldado nas Escrituras. Amém? Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 11, versículos 26 a 28. Prestem atenção. Esse prestem atenção está no texto. Deus falando para o povo de Israel e ainda falando com alguns aqui nesse tempo da graça. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. A lista é grande. Depois, no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 15, ele descreve até o 68, irmãos. Eu não vou, obviamente, enfadá-los aqui. Pega a sua Bíblia em casa. Se não tem Bíblia, pega na Bíblia online. Você vai poder ver do 15 em diante, capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos, eu disse, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. No tempo da lei de Moisés, se você não cumprisse todas as leis, que são rigorosamente todas, Deus não poupava aquele povo de se desviar sequer de uma. Evidentemente que o ser humano não teria como fazer isso. Por isso que ele nos enviou seu Filho Jesus Cristo, para que levasse essa maldição sobre si, para que esse espírito de dívida fosse rasgado, destruído, que Satanás, desde o Éden, e a partir dali, a maldição veio sobre a humanidade. Era para nós termos um corpo incorruptível, era para a gente ter uma vida imortal, e no entanto, essa carne tornou-se corruptível e tornamos-nos mortais. E a única maneira de termos a vida eterna, ou seja, o corpo espiritual que habita esse templo de carne, ele pode ter uma vida eterna somente através daquele que carregou sobre si toda essa maldição. Mas por que eu estou lendo maldição hereditária, começando pelo Antigo Testamento, com um tema que para muitos passam batido no meio? Para que você compreenda o que realmente foi a lei de Deus na terra, na antiguidade. Para que você valorize mais ainda o tempo da graça. E você descortine essa expressão maldição hereditária, vendo com outros olhos a partir desse dia de hoje. Veja o que o profeta Isaías no capítulo 45, versículos de 5 a 7 nos diz. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortaleci. Ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formei a luz, eu criei as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Faço todas estas coisas. Portanto, a maldição não é a criação do diabo. A maldição era uma criação do próprio Deus, que sobre aquela humanidade que se endurecia, ficava tentando a Deus, servindo a outros deuses. E esse é o perigo que a gente sempre alerta das religiões que não nos conectam, que não nos religam, porque a única religião capaz de nos conectar ao Criador é amando Deus no próximo. É como o Tiago fala, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, cuidando do ser humano. É a única maneira de nos reconectarmos com o invisível, é crendo e amando, respeitando e nos sujeitando em amor a ajudar o próximo. Por isso que os corações mais endurecidos que falam, eu sofri, eu não quero ajudar ninguém, essas pessoas estão chamando o juízo para si, porque elas estão em desobediência. Então a maldição ela se torna hereditária no sentido de passar de pai para filho aquela cultura, aquela tradição. E é em cima dessa cultura, dessa tradição, que alguns irmãos em fé aplicam
essa estratégia de manipulação religiosa em cima da vida daqueles que querem se libertar crendo que Jesus já os libertou. Mas eu quero continuar um pouco mais no Antigo Testamento. Jeremias 32:18. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Era assim no tempo da antiguidade. Era assim antes de Cristo vir à terra. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se estragaram. E essa expressão era usada pelo próprio Jeremias em Lamentações, capítulo 5, verso 7, onde ele fala: nossos pais pecaram, já não existem, e nós levamos suas maldades. Então eles carregavam essa herança de fato, porque não havia quem mediasse, quem interrompesse esse ciclo, até que Cristo veio à terra. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então não vai passar porque meu pai fez alguma coisa errada que vai sobrecarregar sobre mim. Não. Cada qual que fizer aquilo chamará juízo para si mesmo. É o que a palavra quer nos dizer. Até que chega, graças a Deus, o apóstolo Paulo escreve essa carta maravilhosa ao Gálatas, e no capítulo 3, verso de 10 a 13, nos diz a Santíssima, Sagrada Escritura: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Portanto, não é possível você cumprir toda a lei. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa expressão de o justo viverá pela fé já foi escrita a carta aos Hebreus, capítulo 10, 38, o próprio Paulo fala em Romanos 1, 17, e aí ele segue: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. A lei é uma imposição que Deus colocou para aquele tempo, para aquele povo. A fé é algo que você tem que assumir aqui dentro do teu coração, não tem nada a ver com obras, é aquele crer sem ver, é aquele acreditar no Deus invisível, porém real, para que você viva experiências práticas. É crer para ver, e não ver para crer, como Tomé fez. Então ele fala claramente aqui: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E essa lei da qual Cristo nos resgatou, guarde bem esse versículo, não é apenas da lei de Moisés, é a lei da macumba, a lei da feitiçaria, a lei do karma, a lei da maldição da tua trisavó, bisavó, da tua tataravó. Toda essa maldição chamada hereditária que passa de pai para filho, Cristo já nos resgatou. Esse escrito de lei que havia contra nós, para nos matar, nos roubar, nos destruir, foi destruído. Eu falo aqui com todo temor e tremor pela palavra de Deus. Portanto, tira da tua mente se alguém colocou na tua cabeça que tu está sofrendo hoje, que essa enfermidade, todas as doenças, mas o meu pai também bebia, o meu pai tinha pressão alta, o outro morreu de câncer, e aquela sucessão de tragédias que veio na família, porque teve acidentes, porque teve isso e aquilo. Quaisquer coisas que Deus permita acontecer, não tem nenhum ciclo repetitivo de maldição hereditária, a partir do momento que você tem Cristo como teu único Senhor. Então, quando o próprio Paulo fala que ele se fez maldição por nós, porque está escrito lá em Deuteronômio, de novo voltamos lá no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque o seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro será debaixo de maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá como herança. Naquele tempo, a sentença de morte, quando havia a pena de morte, não era cadeira elétrica, porque nem havia eletricidade, não era fuzilamento, porque a pólvora nem havia sido inventada. Então a morte por crucificação, ela era a pena máxima, a pena capital, a pena que matava a pessoa que incorria em algum tipo de dano na sociedade na qual ele vivia. Então ele era crucificado, morte por asfixia, na verdade. A pessoa crucificada, ela morre por asfixia. E ela era tida como uma pessoa maldita, amaldiçoada. E essa maldição veio sobre Cristo porque ele, de forma voluntária, sempre repito isso, ninguém tirou a vida de Jesus Cristo, ele nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo para salvar cada um de nós, como está lá em João 3,16, para que você compreenda que essa maldição que havia sobre a humanidade, para aqueles que aceitaram em seus corações, tão somente pela fé, não por obras, pela fé. Eu creio que Ele é Senhor. Você já está salvo. Permanecendo na presença dEle, fazendo boas obras,
isso vai justificar o teu posicionamento, porque você falar com a boca e não crer no coração, você falar com a boca e a tua mente está desconectada disso, é você enganar-se a si mesmo, é suicídio espiritual. Portanto, não tire onda com Deus, porque de Deus não se zomba. O papo aqui é reto, o negócio aqui é sério. Quando Deus vê no teu coração que você se abriu, o diabo tem que bater em retirada, portanto, nenhuma condenação há. Todas essas enfermidades que vêm sobre cada um de nós têm propósitos. Você já vai entender agora exatamente quando está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Olha que texto maravilhoso para ilustrar o que nós estamos falando. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. Seus discípulos, observando aquele cego de nascença, perguntaram a ele: Rabi, o mestre, quem pecou? Porque eles tinham aquela informação de que se há alguém com alguma deficiência, é porque a maldição é hereditária. Quem pecou? Este cego de nascença ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais também, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Cansamos de ver pessoas que nascem com deficiências, pessoas até que a gente chama de especiais, com algumas enfermidades neurológicas, intelectuais, retardos, e que são diferenciais na vida da gente. E Deus confunde muitas vezes alguns intelectualóides, fazendo parecer que Deus não existe, porque permitiu que aquela criaturinha assim viesse à Terra. E são verdadeiros anjos no meio dessa Babilônia chamada planeta Terra. E você não tem essa percepção, porque você ainda não tem Jesus como o Senhor de sua vida. E julga, vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no teu olho. A referência daquilo que é verdade, a referência daquilo que é certo, a referência daquilo que é santo para você, a sua arrogância, a sua estupidez, é o que você faz. Você é o parâmetro, você é a pedra de esquina. Quando na verdade, muitas vezes, sem saber, sem se dar conta, você é uma pedra de tropeço. E Deus chamou a atenção dos discípulos naquele texto, da mesma forma que essa noite o Espírito me constrange a falar com alguém que nos ouve aqui. Não tenha a presunção de se achar melhor do que ninguém e achar que você está livre de qualquer coisa, porque aí sim você está chamando o juízo para si. Não de forma hereditária, nada a ver com seus pais. Você teve o livre-arbítrio de fazer suas escolhas. Você pode honrar pai e mãe, melhorando em você aquilo que eles não conseguiram, porque não tiveram oportunidade, ou porque não tiveram sensibilidade, ou tão somente porque decidiram não querer aprender, porque querer aprender é uma escolha. Querer entender é uma escolha. Nós, todavia, escolhemos entender. Então é importante que, ao ver uma pessoa com aquilo que você julga, e se é um amaldiçoado, porque o pai e a mãe também eram assim, olhe para si mesmo, não julgue, porque muitos desses, assim como meretrizes, prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo, sem causa, sem nenhuma razão de ser, ela não se materializa, ela não pega. Quando você está firmado em Jesus, a maldição sem causa não prospera. Isso é um segredo espiritual, que poucos têm acesso, a não ser aqueles que creem em Jesus, como o seu Senhor, que estão blindados pelo sangue do Cordeiro, debaixo dessa verdade espiritual. Não que você não vá passar por aflições, porque o próprio Cristo fala: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Provérbios 3, 33 e 34. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, aqueles que não praticam a piedade, aqueles que são maus mesmo. Mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Entenda que esse Provérbios era uma lei, um livro da lei, um livro do tempo da lei, aonde o próprio Salomão escreveu isso aqui antes de Jesus Cristo vir à Terra. E hoje muitos ímpios que se arrependem e que nos seus corações, ainda que não conheçam Jesus, comecem a praticar coisas boas, eles estão fora também dessa sentença. A menos que não se arrependam, a menos que seus corações, de forma delituosa, eles deliberadamente resolveram ser diabos aqui na terra. Aí realmente eles estão chamando maldição para si mesmos. Colossenses capítulo 2, versos de 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Tudo que você fazia de errado foi perdoado. E cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Tendo despojado dos poderes, principados, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Muitos riram de Jesus quando ele estava na cruz, mas no mundo espiritual, ele deu um espetáculo, irmãos. Ele deu um show naquela cruz ali.
Aquela sonografia que já havia acontecido antes da fundação do mundo, para o diabo foi surpresa, porque ele não tinha e não tem, jamais terá a onipresença, a onipotência, a onisciência de Cristo, do Deus vivo. E é por isso que nós estamos alicerçados nesse Deus poderoso. Ele é o único Senhor e Redentor das nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui como igreja, fortalecidos em Cristo, ainda que passemos em muitas tribulações, mas de todas elas Deus nos livra. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ainda que essa carnezinha precise de alimento, de água, de vestimenta, de moradia, de necessidades humanas, nós, espiritualmente, não vivemos mais nessa dimensão natural que a maioria da humanidade vive, quando temos Cristo como Senhor e não como religião. E é por isso que Paulo fala claramente aos romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é ser cada vez mais parecido com Jesus, nas suas atitudes inclusive, não se estribando na força do braço, mas fazendo aquilo que o Espírito nos constrange a fazer, que é amar Deus no próximo, dando pão para quem tem fome, dando água para quem tem sede, se aperfeiçoando na prática do amor. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, esse sim seja amaldiçoado, dando água para quem tem sede, se aperfeiçoando na prática do amor. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, esse sim seja amaldiçoado. Se qualquer outro evangelho, qualquer outra doutrina vier te confundir espiritualmente, para que você perca esse norte, esses que trazem essa doutrina e esses que também se sujeitam a essa prática, vão chamar maldição para si, ainda que nós estejamos no tempo da graça, ainda que nós não estejamos mais sobre a lei de Moisés, ainda que você declare Jesus como Senhor, você pode chamar Jesus, mas se aquilo que você faz, o modus operandi de você viver e de se relacionar, não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras, daquilo que Jesus falou, daquilo que realmente é Evangelho, você está chamando o juízo para si. Jesus, ele é só Jesus quando ele realmente for o Cristo. Senão pode ser até uma seita, como tantas que usam o nome de Jesus, mas não é o Cristo vivo. Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Romanos 12:14 também fala isso: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Mais uma confirmação de que Deus, que é amor, quer que nós quebremos qualquer expectativa de maldição, porque ao declarar Ele como Senhor de nossas vidas, nós temos que produzir obras. A salvação é por fé, mas as obras justificam aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra como cartas vivas. Passamos a ser Cristos vivos aqui na terra. Jesus cristinhos, mostrando o amor do Pai em cada um de nós, e o amor do Filho, e a manifestação do Espírito Santo através das obras de amor, que cada um de nós tem por obrigação, uma vez que Jesus seja verdadeiramente nosso Senhor, temos a obrigação de fazer. Sabemos que tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não olhe para trás. Você vem de uma vida difícil, uma vida sofrida, de trabalho, de lutas, de fome, de agressões. Talvez coisas terríveis aconteceram no teu meio familiar, mas a partir do momento que você tem Jesus como teu Senhor, você deixa de ser aquela pessoa natural sofrida e passa a ser um homem espiritual. Aquelas coisas todas se passam, eis que tudo se faz novo. Aquelas memórias, aquelas lembranças não têm mais poder, nenhum tipo de poder sobre a tua vida, nas tuas atitudes, nos teus relacionamentos, na tua maneira de se relacionar até com Deus. Pense nisso. Quando Deus for o teu Senhor, essas questões não serão mais questionadas. Você simplesmente terá a voluntariedade de, amando o próximo, ajudar nas suas necessidades, sem questionar. E nenhum tipo de maldição, quanto mais a hereditária que já foi quebrada na cruz do Calvário, porque não há mais condenação sobre ti, as bênçãos vão te perseguir. Filipenses 3, de 13 e 14. Irmãos, não penso eu mesmo que já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquece o passado, apaga tudo,
É uma borracha espiritual que Deus passa na nossa vida a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor. Não é uma religião, é uma reconexão da criatura com o Criador, para que nós comecemos a desfrutar da salvação eterna já nessa existência. Já estamos sendo capacitados, treinados para viver com Deus de eternidade em eternidade. É importante que você compreenda que psicologicamente nós seguimos padrões familiares como se fossem verdadeiros scripts de novela, de filme teatral, e a gente segue à risca aquilo, gerando crenças, religiões, culturas, medos, pelo fato de nosso estado mental não estar organizado numa base sólida chamada Evangelho, que é a Boa Nova. Se essa Boa Nova você fica naquela relutância, fica criando doutrinas para suas concupiscências e não consegue perseguir aquilo que Jesus nos ensina como a verdade. E sem uma mudança de mente, aquilo que Paulo chama de metanoia, esse medo e nos torna refém desses lobos que pregam esse tema, maldição hereditária, para nos manipular. Porque ela só pode ser quebrada com o amor de Deus, com a renúncia a esse mundo, aceitando Jesus como teu Senhor. E aí nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos Deus já deu ordem ao seu respeito, para que te guarde. A palavra, mesmo sendo do Antigo Testamento, ela vai se cumprir porque Deus está nela através de Jesus. Ele é a chave interpretativa, ele é a chave hermenêutica. Então, esse medo que te aprisiona não vai ter mais poder. Você vai deixar de ser supersticioso diante das calamidades que a vida naturalmente nos apresenta. Todos nós passamos por aflições. Então, o convite que fica aqui do Cordão de Três Dobras: assuma Cristo na tua vida. Comece a reescrever uma nova história para ti, para tua família, porque Cristo se fez maldição em teu lugar, meu irmão, minha irmã que nos assiste essa noite, para que a partir de nós, nessa geração que estamos vivendo, nós desfrutemos de todas as bênçãos, porque Ele fez maldição, para que nós desfrutemos de todas as bênçãos, bênçãos hereditárias, mesmo nas dificuldades. E eu encerro com 2 versículos maravilhosos, quando João 11,40 fala: disse-lhe Jesus, não te dito que se creres verás a glória de Deus? Isaías 1,19, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Por último, Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas com perseguições, mas no século futuro, aleluia, a vida eterna. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 26 de maio de 2021, na reunião do Cordão. Mais uma vez, quero dar o meu boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nós estamos aqui falando de 15 em 15 dias, conversando com todo mundo, e a gente sempre gosta de deixar uma palavra que edifique. Nossa mensagem vem calcada, está embasada aqui na palavra de Deus. Hoje a gente estava assistindo um vídeo, esses vídeos que vêm pensando que estão dizendo uma verdade, na verdade, de verdade mesmo, não tem grandes coisas. Mas era um vídeo de uma pessoa falando muito assim, que ele conquistou as coisas na força do braço, que não precisava ajudar as pessoas, que as pessoas que tivessem que trabalhar, porque eu trabalhei, porque eu passei fome, mas eu conquistei, eu fiz. Nossa, era tanto eu, no vídeo. E aí nós ficamos refletindo sobre aquilo. Nossa, esse cara me cansou, porque tudo era ele, tudo era na força do braço dele. E ele não falava para dizer, né, que as coisas que ele conquistou porque Deus permitiu que ele conquistasse, porque Deus deu a força no braço dele para que ele conquistasse tudo. Então, ele passou fome, e que não tinha trabalho, não tinha emprego, e começou de baixo, mas ele conquistou na força do braço dele. Isso nos remete à palavra que diz lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E tem uma outra passagem aqui no livro de Salmos 118, versículo 8: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. A gente tem a força no braço, mas porque Deus permite que nós tenhamos a força no braço. Nós conquistamos o que conquistamos porque Deus permite, porque Ele nos capacita para isso. Eu queria deixar essa reflexão
para que possamos pensar um pouquinho mais nisso. Foi Jesus que me libertou, cuidou de mim, transformou meu coração. Obrigada pela presença de todos.